Gente, o desemprego caiu em 22 estados brasileiros no segundo trimestre do ano, de acordo com o IBGE. Os dados de Pernambuco e Tocantins registraram as maiores quedas. É sobre isso que nós vamos conversar agora com o Bruno Imaizumi, economista da LCA Consultores. Bruno, bom dia, bem-vindo à CNN. Bom dia, Daniel, bom dia, Nicole, e a todos os telespectadores da CNN. Estão bem? Tudo certo. Bruno, vamos destacar já então esse dado positivo, mas de certa forma a gente também tem que destacar como que mulheres e pretos ainda estão à margem, né, desses dados. Não, perfeito. Essa divulgação da PNAD contínua trimestral, que é uma divulgação do IBGE, né, ela se refere aos meses de abril, maio e junho, né, e a gente observou uma recuperação disseminada das pessoas se ocupando, voltando a se empregar. Quando eu digo disseminada, né, entre vários grupos, né? A gente viu gente se ocupando na formalidade, na informalidade. A gente observou uma recuperação disseminada entre estados, né? Entre vários recortes de gênero, idade, né? Raça e cor que o IBGE acaba fazendo. E são dados, vamos dizer assim, positivos, né? Mas a gente tem que lembrar que a crise ela foi mais forte para alguns grupos, né? Como no caso das mulheres, no caso de negros, pessoas menos escolarizadas e também os mais idosos, né? Os mais idosos, eles são os que mais sofrem com a Covid aí, em termos de sistema imunológico. Pois é, e a gente tinha falado, né, que 22 dos 27 estados tiveram esse aumento, né, esse crescimento na taxa de ocupação. Quais são os estados que não apresentaram esse crescimento, essa estabilidade, né? E por que isso acontece? Eu sei que a região norte é uma dessas que mais sofre, né, com essa questão da desocupação. Não, perfeito. Quando a gente olha para essa pesquisa que aborda esses dados regionais, né, a gente tem que lembrar das disparidades que a gente tem, as diferenças que a gente tem entre as regiões do Brasil, né? As regiões norte e nordeste, no geral, né, elas tendem a ter uma renda per capita menor, né, uma qualificação média do brasileiro menor, uma infraestrutura menor. Isso, consequentemente, acaba afetando o mercado de trabalho, né? Uma outra exceção aqui, né, no estado, na região sudeste, é o estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem problemas estruturais que acabam afetando negativamente o mercado de trabalho, né? A gente está falando aí de corrupção, a falta de segurança, a falta de investimento faz com que muitas empresas saiam do estado, né? Isso, consequentemente, acaba afetando a quantidade e a qualidade, né, das vagas preenchidas no mercado de trabalho. Tá? Mas realmente essas diferenças e desigualdades regionais acabam afetando o resultado entre estados e regiões do Brasil. E Bruno, por que as pessoas que deixam o desemprego conseguem um lugar no mercado de trabalho estão ganhando menos? Então, tem algumas coisas que vem acontecendo. A inflação, né? A inflação mesmo vem corroendo mês a mês a renda do brasileiro, né? Então, os R$100 que você compra de um mês não são os mesmos R$100 que você compra, faz a mesma compra no mês seguinte, você precisa de mais dinheiro, né? E não somente isso, a gente tem que lembrar que a gente está saindo de uma crise ainda, né? E muitas pessoas, durante a pandemia, para pagar as contas de curto prazo, começaram a ficar apertadas, né? Porque os itens básicos de sobrevivência começaram a gente observar uma escalada forte de preços nesses itens, né? Elas precisaram aceitar empregos de menor remuneração durante a pandemia, né? E essa recuperação da ocupação não vem sendo acompanhada de uma recuperação de renda, né? Uma recuperação de renda ela é mais lenta, né? A gente observa a renda uma incipiente recuperação, mas ainda em patamares baixos, né? Mas na sua avaliação, Bruno, esse cenário deve continuar no curto e no médio prazo, no sentido de nós termos uma recuperação do emprego, mas talvez com um rendimento ainda abaixo, né, do que seria necessário? Ou a economia deve permitir, num futuro próximo, que essa situação melhore? O que a gente vai observar vai ser uma recuperação lenta e contínua da renda. Tá? Ultimamente, a atividade econômica ela tem se mostrado mais forte do que a maioria do mercado esperava. Tá? Isso porque a gente tem recebido alguns efeitos de a reabertura de economia, né? As pessoas voltando a esquemas híbridos, presenciais, faz com que volte alguns tipos de atividade que não estavam acontecendo durante os 2 anos de pandemia. Tem muita gente que ainda deixa de estar com
está precisando consumir alguns tipos de serviços que não consumiram durante a pandemia, como viajar, em restaurante, né? Esses setores de serviços ainda estão bastante aquecidos, né? A gente tem que lembrar que a pandemia mexeu com o comportamento das pessoas, e isso também faz com que o online veio para ficar, mais vagas no setor de tecnologia, mais vagas no setor de saúde. Então a gente tá com várias coisas acontecendo, não somente isso, mas alguns estímulos artificiais provocados pelo governo, porque ele está tentando uma reeleição aí. Então ele está tentando, de alguma forma, nesse curtíssimo prazo, né, aquecer a atividade, reduzir pressões inflacionárias. Isso tem ajudado a economia no curto prazo, né? O problema é que a gente está jogando o problema um pouco mais para frente, né, para o início de 2023, assim como algumas medidas acabarem, e inflação e juros elevados, uma hora vai afetar o mercado de trabalho, né? A gente vai observar uma desaceleração no mercado de trabalho a partir de 2023. Qual o desafio que você comentou alguns agora, que o novo presidente da República, ou Jair Bolsonaro, se reeleito, vai ter no mercado profissional, no mercado de trabalho, a partir do primeiro dia de janeiro do ano de 2023? Até porque a gente vem acompanhando, inclusive, que o setor de serviços, né, volta muito quente depois desse esfriamento da pandemia, mas também já dá sinais que para o ano que vem merece um olhar mais atento. E uma questão super importante para a retomada da economia como um todo, Exato. Né? Não, perfeito. O que a gente tem deteriorado ultimamente são as nossas expectativas fiscais, né? Que é um problema já estrutural do Brasil. O Brasil tem alguns problemas estruturais que fazem com que o mercado de trabalho ele não consiga crescer, vamos dizer assim, de maneira mais robusta, né? Mas não só o mercado de trabalho, mas a atividade, né? A economia brasileira como um todo. Né? A gente está falando de uma qualificação, a gente fala de renda, o salário ele reflete muito a produtividade do trabalhador, ou seja, você ganha mais ou menos o que você produz, né, para a economia como um todo. E o brasileiro, em média, quando ele sai de um ensino superior, sai de um ensino técnico, ele não sai hoje com as habilidades requeridas pelo mercado, né? As empresas cada vez mais demandam por profissionais de altíssima qualificação, e a gente tem problemas estruturais na educação que acabam afetando a economia brasileira e, consequentemente, o mercado de trabalho. Bruno Imaizumi, economista da LCA Consultores, muito obrigada, viu, por essas explicações, por nos fazer entender, né, um pouco melhor esses dados que foram divulgados ontem pelo IBGE. Bom fim de semana para você e até a próxima. Eu que agradeço pelo convite e um bom fim de semana a todos.